Primeiramente, obrigado aí, Nicolas, pela oportunidade. E vamos lá, vou compartilhar aqui a tela. Vocês me avisam quando vocês estiverem vendo. Deu boa? Deu boa. Deu boa. Beleza. Bora lá, então. Então, como o Nicolas comentou, sou Gustavo, cofundador e CMO aqui da Litster. Vim falar um pouco sobre os passos do marketing digital para startups. E aqui, indo bem direto ao ponto para a gente já começar a apresentação e aproveitar nosso tempo, quero comentar um pouco do histórico, né? Do que a gente fez para chegar até aqui. E com isso eu quero fazer uma relação de toda a nossa jornada que a gente teve com a Litzer e com outras startups e fazer um link também com o conteúdo que eu vou apresentar para vocês. Então, basicamente dando uma introdução rápida para vocês se contextualizarem, a Litzer é uma plataforma de marketing conversacional e a gente aplica chatbots para gerar e qualificar leads através do site de forma automática. Então, basicamente, a gente aplica o chatbot no site, a gente tem chamadas personalizadas para cada tipo de visitante, para cada página que ele está acessando e para cada dispositivo. E aí a gente realiza a conversão desse lead, substituindo os formulários de contato e o botão no WhatsApp que existem em inúmeros sites. Então a gente consegue gerar até 3 vezes mais resultado com essa estratégia. E a gente já tem grandes clientes aqui, grandes nomes, mas o foco mesmo é em empresas pequenas e médias. Então o grande foco da startup é esse. E um pouco do overview do que a gente já construiu. Então, a gente tem 3 anos aí de empresa, 700 clientes pagantes e mais de 1.600 gratuitos. A gente está com 24 pessoas no time e 8 são do marketing. A gente já passou por 3 rodadas de investimento e a gente conseguiu crescer em 300% em 2 anos consecutivos. Então, a gente conseguiu acelerar bastante os resultados aqui. E aqui um pouco do nosso track record, né, o que a gente fez em 2020. Então, a gente saiu de 62 clientes para 191, então 3,08 vezes em 12 meses, em faturamento e em número de clientes também. E o legal aqui é que a gente fez tudo isso com uma equipe de 8 pessoas, ou seja, a gente não tinha captado uma rodada de investimento, a gente cresceu bem enxuto, né, com uma operação bem enxuta. E aqui também os resultados de 2021 a do ano de 2021, né, que a gente também conseguiu triplicar novamente o crescimento, aqui já com investimento, com uma captação que a gente realizou. E tudo isso parece muito rápido, né? Ou seja, pô, a gente saiu ali de 2020, tudo começou, e daí até 2021 ali, a gente atingiu 500 clientes. Mas a realidade não é bem assim, é um pouco mais extensa a nossa história, né? E o que eu gosto de encontros assim é mostrar realmente a realidade do que é empreender, né? Porque a gente vê muito artigo, muito evento, muita palestra que parece tudo muito lindo e muito fácil, né? E muito rápido. Então, na verdade, a nossa história começou lá em 2013, em que eu conheci o Fabrício e o Bruno, que o Bruno ele saiu da sociedade, mas ele empreendeu, começou a empreender junto com a gente em 2013. A gente criou o primeiro aplicativo nosso, que era a Pinça. Então, a nossa motivação para empreender foi muito sobre criar produtos digitais. Então, a gente amava produto, a gente olhava os produtos do Brasil, achava todos com um design ruim, com uma experiência horrível, uma qualidade técnica ruim também. Então, cara, a gente decidiu criar a nossa, né? A gente criou um aplicativo de compra e venda que basicamente, se for olhar o que existe hoje, é uma OLX junto com aqueles grupos do Facebook de compra e venda. Então, a gente já localizava o usuário e entendia qual grupo de interesse ele participa. Então, se você tem interesse em skate, você vai para esse grupo. Se você tem interesse em surf, você vai nesse. E aí as pessoas comercializavam produtos que elas têm, que elas não usam mais no aplicativo. E aí a gente se depara com os primeiros problemas, que foi, primeiro, como que a gente vai ganhar dinheiro? Porque a gente não conseguia transacionar e ganhar uma porcentagem da venda, igual a LX também não consegue hoje. E o segundo ponto era como que a gente vai adquirir essa montanha de usuários que a gente precisa. Então, como era um marketplace, eu preciso do cara que quer comprar e do cara que quer vender. Então, são 2 usuários, ou seja, o meu desafio que era 1 passou a ser 2. Então, a gente foi entendendo cada vez mais essas dinâmicas e as dificuldades que o empreendedorismo leva, né? E daí, resumindo, a gente abandonou essa ideia e a gente criou a Clubber, que também era um aplicativo, só que aqui o objetivo era um aplicativo para você encontrar as melhores festas da sua cidade. Então, por exemplo, o job to be done que a gente queria resolver era qual é o melhor evento que está rolando hoje em Curitiba, por exemplo. Esse era o objetivo da Clubber, responder essa pergunta. E que eu acredito que até hoje existe essa dor de quando você vai para um lugar novo, uma cidade nova, você não sabe qual é a melhor festa, o melhor evento para você ir. Porém, um dos motivos que deu errado essa ideia foi, primeiro, a gente não tinha como ganhar dinheiro também, não tinha como gerar receita, porque o mercado de casas noturnas e baladas não dava tanta atenção para o mundo digital nessa época. Então, a gente fez muita reunião, não conseguiu realizar nenhum contrato, nenhum tipo de venda, e também tinha o desafio de adquirir muitos usuários, ou seja, o marketing aí estava em um dos desafios aqui também. E aí,
Depois disso, a gente foi para a Neurologic, né, em 2015, depois de um ano, a gente testou muita coisa nesse ano e abandonou. E nessa época surgiram os chatbots. E a Neurologic era um chatbot, só que focado em atendimento. Então a gente decidiu pivotar tudo e o chatbot de atendimento é basicamente chatbots que você já deve ter utilizado hoje em dia, que é aquele chatbot que você faz uma pergunta e ele te responde tudo errado na maioria das vezes. Então o nosso chatbot era bem nesse sentido. Porém, a gente conseguiu alguns clientes, mesmo com essa tecnologia um pouco falha, que não atendia realmente a pergunta do usuário, a gente conseguiu alguns clientes. Em 2016, a gente captou a primeira rodada de investimento nossa. A gente foi para São Paulo, mudou toda a empresa aqui, que no caso era eu e dois sócios, para São Paulo e começou a tentar escalar a empresa. E aqui a gente já encontrou diversos problemas já nesse início de ano. Um dos principais motivos, né, dos desafios que a gente encontrou era que, primeiro, não existia uma grande demanda do mercado para realmente automatizar todo o atendimento. O segundo problema era que não era escalável, ou seja, para automatizar o atendimento, por exemplo, da Cirela, que foi uma empresa que a gente vendeu, a gente demorou um ano para fechar o contrato com eles, porque a gente teve que analisar todo o histórico de atendimento, treinar o machine learning para aí sim rodar a operação. Fora que era reuniões com toda a diretoria da Cirela, muita gente envolvida no processo, então era uma venda muito lenta, né? E aí foi que a gente chegou à conclusão que a gente queria pivotar de novo, porque esse não era o modelo ideal de empresa que a gente queria, né? Uma venda por ano era algo muito lento, a gente queria algo mais escalável. Aí 2017 foi MVP atrás de MVP, ou seja, a gente tinha ali o capital de investimento, estava nessa fase de cara, agora a gente precisa resolver esse problema, já que a Neurologic não é a startup que a gente pretende, né, continuar. A gente voltou para a fase inicial do zero, que é, cara, beleza, o que a gente vai fazer agora? E aí foi a fase que a gente mais trabalhou e, digamos que se ferrou aqui, que foi, cara, é, a gente tinha um chatbot pronto e a gente começou a aplicar chatbots para outras verticais. Então a gente aplicou chatbot para e-commerce, para tentar aumentar a conversão do e-commerce, da loja virtual, também não deu certo. A gente tentou aplicar chatbot para cobrança, não deu certo. Chatbot para service desk, também não deu. E várias outras vertentes ali que a gente tentou aplicar sem sucesso, e até outras coisas fora chatbot, com inteligência artificial ali, mas também na época a gente não teve o retorno que a gente queria, muito relacionado ao produto e à demanda do mercado. E até que em 2019, em 2018, a gente voltou para Curitiba para diminuir os custos que a gente estava gastando muito em São Paulo para manter o estilo de vida lá é muito caro, o custo de vida é muito caro. E a gente voltou para Curitiba e conversou com um dos nossos clientes, que é cliente até hoje, que é uma concessionária Cabral Motor aqui de Curitiba, e eles tinham a demanda de aumentar a geração de leads. A gente pensou, cara, se a gente já tem o chatbot pronto, vamos tentar resolver esse problema deles. E aí sim surgiu a Leads. Então, a gente aplicou o chatbot para aumentar a geração de leads. E o contrário da Neurologic é que o chatbot da Neurologic era de atendimento. Então, o cliente tem muito interesse em resolver o problema dele. Já na Leadser, a gente tem que abordar o cliente da melhor forma no site para captar esse interesse dele e converter ele em usuário. E foi aí que as coisas começaram a funcionar aqui na nossa trajetória empreendedora, né? Então foi aqui que a gente conseguiu os primeiros clientes. Depois da Cabral, a gente ampliou para o segmento de imobiliárias, a gente foi conhecendo o segmento B2B, o jurídico foi aparecendo também, de seguros. Então foi um pouco dessa jornada aqui. Nicolas, quer fazer uma pergunta? Não, só queria fazer um adendo aqui, um complemento, porque eu estava falando muito com alguns deles aqui, né, essa semana, justamente sobre o MVP, a importância de você prototipar, a importância de você abandonar, às vezes, o produto, fazer a morte do MVP, né, e revisitar isso e sempre dentro de uma perspectiva comercial, né. E aqui você, nessa trajetória, só veio para chancelar aí essa ideia que a gente está explorando e desenvolvendo nesses últimos dias. Sobre a importância de você também, naquele momento que você criou, fez a prova de conceito, prototipou, pensou efetivamente que aquilo vai virar um MVP, também ter a maturidade de abandonar às vezes e requalificar, refinar, né, e colocar aquilo sob uma outra ótica, uma outra perspectiva, como na Neurologic e a Lidster. Mas perfeito, Legal. desculpa aí, só para complementar mesmo. Total. É exatamente isso mesmo. Aqui, a gente sempre foi muito realista, assim. Então, cara, a gente não teve amor por nenhuma ideia, assim. Então, como a gente já mudou tanto, na verdade, a gente ama produto. Então, não importa qual produto a gente está fazendo, a gente só quer gerar mais resultado, quer crescer, né? Quer ter uma empresa de alto impacto.
Então, aqui, principalmente nesses 2 anos de 2017 e 2018, foi muita ideia jogada no lixo e também você não pode ter dó de jogar, né? Porque o tanto de código, o tanto de coisa que a gente jogou fora, aqui nesse ano, tipo, o dev lá que a gente tinha, o Bruno, ele quase chorava, assim, porque era, tipo, anos de trabalho dele que, cara, não vende. Isso aqui não vende, então não adianta, a gente vai ter que jogar tudo fora mesmo. Fernando, quer comentar? Gustavo, na Leadster vocês estão usando IA ainda ou ficou lá na Neurologic? Ficou na Neurológica e morreu. Então foi tudo jogado fora. Então agora a gente só capta dados. A única inteligência que a gente tem é para melhorar a personalização. Então, se o visitante está nessa página, ele recebe essa chamada. Mas nada de IA, nada de machine learning. Boa. Então, beleza, 2019 foi isso. A gente conseguiu os primeiros clientes ali. Foi crescendo, validou, atingiu o Product Market Fit. E aí, em 2021, no ano passado, a gente captou uma rodada de investimento. E agora a gente está no meio de uma captação também de uma nova rodada. Então, basicamente, essa foi a jornada aí, até aqui. E aí eu quero entrar agora nas principais etapas, né? Nos passos aí que a gente levou e que não necessariamente na época a gente tinha consciência de todas as etapas, mas olhando para trás agora eu consigo analisar e entender que a importância de cada uma delas. E não existe receita de bolo, né? Então, o que eu vou compartilhar aqui não é escrito em pedra, cada startup é única, cada cliente é único, cada produto é único, então cada um vai construir a sua jornada. Mas eu acredito que tenha pilares importantes que vocês devem considerar para a empresa de vocês também. E o primeiro que você deve estar cansado de ouvir, mas eu vou ter que comentar aqui, é o Product Market Fit, que é exatamente isso que o Nicolas trouxe, de você ter um produto que realmente atenda e satisfaça uma real necessidade do mercado. Então, a Leadster, no caso, a gente, na verdade, que era outro nome, a gente demorou 4 anos para atingir o Product Market Fit. Então, desde a Neurológica até aqui, foi exatamente isso. A gente interagindo com o mercado, criando MVPs para conseguir realmente atender uma necessidade real do mercado. Então, isso demorou muito tempo aqui na Leadster e não é tão incomum demorar tanto tempo, porque realmente são muitas variáveis, é um pouco complexo de você realmente construir algo que seja escalável e ao mesmo tempo atenda à necessidade de mercado. E aqui, né, só aprofundando um pouco, mas passando bem rapidinho, basicamente o Product Market Fit é você ter viabilidade econômica, ou seja, um modelo comprovado que você consiga gerar dinheiro, uma desejabilidade, que seria um grande mercado, né, que possui um problema a ser resolvido, e viabilidade técnica, então um produto que você acaba de criar e que resolve um problema real. Se a gente for levar em conta e comparar ali com a Neurologic ela não tinha desejabilidade, ou seja, não tinha um grande problema, as empresas não queriam automatizar o atendimento ao consumidor, e também viabilidade técnica era um desafio. A gente demorava 1 ano para conseguir chegar próximo de automatizar o atendimento ao consumidor, porque a inteligência artificial não é tão evoluída assim para atender como se fosse um humano. Né? Então, só aqui já tinha 2 problemas, então já no programa de Fit, aquela ideia ali já tá meio fadada ao fracasso, a gente conseguiu perceber isso rápido, né? E sobre Product Market Fit, a minha opinião é que marketing não salva produto ruim, mas um bom produto pode salvar marketing ruim. Ou seja, cara, se o teu produto não atender a necessidade do teu consumidor, não importa, pode ter a equipe mais qualificada de marketing do mundo, que você no longo prazo você não vai sobreviver e conseguir ter altas taxas de crescimento. Porém, se seu produto for bom, você atingir conseguir atender uma grande necessidade de mercado, aí sim você pode ter um marketing ruim, vai demorar muito para você ter resultado, mas mesmo assim, por indicações, por referência, pelos seus canais orgânicos, você vai conseguir crescer. E escute seu potencial cliente e você não tem todas as verdades. Isso aqui foi algo que a gente talvez tenha errado muito aqui na Neurológica aqui, porque a gente se achava muito inteligente. Então tem muito do ego do empreendedor, né? De você achar que você tem a solução perfeita. Então a gente pensava aqui muito no futuro, ou seja, o que a gente vê como futuro e o que a gente quer desenvolver. E aqui a gente começou a pensar, cara, não é essa abordagem correta, né? Eu preciso ver o que o mercado quer e me adaptar ao mercado, e não tentar projetar a minha visão de futuro do que eu acho que as empresas devem comprar ou fazer, né? Então foi essa a grande virada de chave para a gente ali. E R rápido, né? Então, ali naquela trajetória ali, foi muito importante a gente validar muito rápido as ideias, porque a gente não tem dinheiro infinito, né? Chega uma hora que vai acabar o dinheiro, vai acabar o investimento, ou só se você, né, pagar para trabalhar, igual a gente fez durante um bom tempo ali, né? Porém, é um grande desafio. Então, a velocidade nos testes e nas invalidações ou validações é bem importante nessa etapa.
porque mesmo errando rápido, a gente demorou aí todo esse tempo para conseguir chegar até um Product Market Fit. Boa, e daí, complementando esse Product Market Fit que eu trouxe aqui, mas falando bem rápido também, para a gente ir para outra parte, foco no aprendizado, nas dores e na percepção de valor nos resultados. Então, falar muito com o teu cliente e focar no aprendizado. E tem essa frase famosa do Paul Graham, que é faça coisas que não escalam, né? Ou seja, quando a gente chegou em Curitiba, a gente fez uma reunião com o nosso cliente, que era Cabral Motor. Fazer uma reunião e ir lá até a concessionária é algo que não escala. Mas foi muito importante porque a gente só queria aprender, só queria ouvir o mercado e aprender o que o mercado está querendo. Então, não foque tanto nessa etapa de Product Market Fit, de querer automatizar tudo, fazer tudo com telas, automatizar por e-mail. Realmente, sente ser o cliente que é aí que a gente consegue tirar muito insight. Então, se a gente não tivesse feito coisas que não escalam, provavelmente a gente não teria chegado ao Product Market Fit. Não tem que pensar em escalar na hora, né? Tem que, no momento que está desenvolvendo o produto, né? Tem que pensar em escalar depois de já ter ido a campo. É uma tarefa para depois, né? Cara, Total. Exatamente, curti a frase que você botou ali, cara. Parece até que a gente combinou, sabia? De falar. Boa. E venda desde o dia zero. Então, aqui, nessa etapa, aqui 2016 para 2017, 2018, a gente meio que quase nem criava MVPs, a gente criava apresentações. Então, imagine uma apresentação dessa aqui, igual eu estou fazendo com vocês, com 25 slides que falava sobre o nosso produto. A gente não tinha produto, a gente só falava, cara, eu tenho um chatbot que entra no teu e-commerce, eu criava o design lá, na época eu atuava com design ali na empresa, e aí eu criava toda uma apresentação linda falando o que a gente tem, mas a gente, na verdade, não tinha codado nada, não tinha nenhum produto para o cara testar. Mas a gente vendia, fazia todo o pitch e já na reunião a gente falava, cara, e você tem interesse? O que você achou? Então, fingindo que a gente tinha a solução e focando em vendas, né? Então, venda desde o dia zero é muito sobre você não perguntar, você usaria essa solução? Você teria interesse? Porque isso a galera vai falar assim, legal, teria interesse. Mas quando você foca em venda, o cara vai ter que tirar dinheiro do bolso dele, então é uma validação bem maior do que você só focar no usaria ou gostaria de testar. Então, a gente sempre focou numa abordagem um pouco mais agressiva e arriscada, né? Porque quando os clientes falavam o que queria, a gente tinha que desenvolver meio rápido. Então, era um desafio também. E após os primeiros clientes, é o que vocês também já sabem. Eu ia comentar um pouco, Maiara? Ou não? Não, desculpa, apertei errado. Boa, tranquilo. E após os primeiros clientes, muita pesquisa qualitativa, então, cara, já atingi uma base ali de 40 clientes. Então, entrevista cada um deles, faça coisas que não escalam, troca muita ideia. Tem vários frameworks que podem ajudar também, ICP, Persona, Job to be done, então, isso aí também tem muita coisa na internet para vocês darem uma olhada para quem não conhece. E a dúvida é, atingiu o Product Market Fit? Ou seja, você conseguiu fazer um produto que realmente atenda uma necessidade de mercado? E sobre essa dúvida é um grande dilema, porque não existe também uma receita certinha para você saber que você atingiu ou não. Na Leadser, né, puxando para o nosso histórico ali, a gente chegou à conclusão que a gente atingiu o Product Market Fit depois de um ano, depois que a gente tinha 60 clientes. Então foi aí que a gente entrevistou muita gente, fez essas pesquisas, entendeu exatamente por que eles compraram a Leadser, por que eles estão usando, a satisfação deles, as dores que a Leadser resolve, e aí sim a gente conseguiu atingir o Product Market Fit. A gente chegou à conclusão, cara, agora sim a gente acertou no produto. Realmente tem demanda no mercado para a nossa solução. E boa. Então a gente falou do produto, do Product Market Fit aqui, então encaixe do produto com o mercado, e agora a gente tem o produto com o canal, então o Product Channel Fit. E aqui basicamente primeiro você fez um produto que atende uma demanda, e agora como que você vai distribuir esse teu produto, né? Você precisa ter um canal de distribuição validado para o teu produto chegar até o cliente potencial. E aqui tem muita interação também, acredito que essa fase aqui é onde a maioria das startups morre, né? Mas essa aqui também é o segundo maior fator, né? De você ter um produto muito bom, com uma entrega muito boa, porém você não ter um canal. E aqui eu quero contar um pouco dessa trajetória de como foi para a Leadser, né? Para vocês conhecerem um pouco e também ter algum aprendizado de vocês. Em 2018, a gente começou com Outbound, né? Ou seja, essa prospecção ativa de clientes. A gente basicamente adicionava todo mundo que a gente entendia como cliente potencial no LinkedIn. Então, era o meu LinkedIn e do Fabrício, a gente adicionando todo mundo do Brasil inteiro e fazendo o pitch da Leadser, né? Então, convidando para uma reunião, chamando para um teste, perguntando se ele gostaria de aumentar a geração de leads do site dele, fazendo uma análise do site. Então, uma prospecção bem ativa e muito manual nesse período,
para a gente conseguir os primeiros clientes rápido e conseguir validar que a gente realmente chegou no Product Market Fit. Depois disso, a gente já conseguiu uma base ali de 60 clientes e a gente pensou, cara, a gente precisa de mais escala, né, porque essa operação de outbound não é muito sustentável. E aí, como a gente estava no LinkedIn, a gente pensou, cara, se a minha prospecção outbound, mandando mensagem para todo mundo no LinkedIn funciona, então se eu anunciar no LinkedIn vai funcionar também. E aí o LinkedIn se tornou o principal canal de vendas da Litzer. Então a gente fazia anúncios no LinkedIn para as pessoas que estavam navegando na plataforma, abordando eles sobre diga adeus aos formulários de contatos ou gostaria de aumentar em 3 vezes sua geração de leads. Ele ia até o nosso site, criava uma conta e aí realizava a implementação, o teste grátis e comprava. Então o LinkedIn foi o que trouxe a maior parte das nossas vendas em 2019 e 2020, mas porém a gente tinha o Facebook Ads também, que a gente estava testando esse canal de mídia paga em conjunto, mas com bem menos esforço. A maioria do investimento sempre ia para o LinkedIn Ads. Em 2021, o LinkedIn Ads ficou muito caro, então no final de 2020 a gente já vinha perdendo bastante resultado com o LinkedIn Ads e o Facebook conseguiu ser validado. Então depois de 2 anos testando o Facebook Ads, a gente conseguiu encontrar uma segmentação assertiva e realmente ele se tornou o principal canal de vendas em 2021 da Litster. O LinkedIn Ads continuou, mas perdeu bastante força e a gente começou a iniciar testes com o Google Ads, porém foi um canal que ainda a gente não conseguiu fazer funcionar, né, com um CAC bom. E aqui eu queria comentar um pouco sobre a importância de ter consciência sobre teus canais de crescimento, né, que acho que quando você tem consciência sobre teus canais, você toma melhores decisões, entende muito bem as mecânicas do porquê as coisas funcionam. Então aqui no LinkedIn Ads, esse canal funcionava muito bem para a Litzer e funcionou por causa do potencial de segmentação dele. Então no LinkedIn Ads a gente conseguia mostrar anúncios para as pessoas com base no cargo dela, com base na empresa que ela trabalhava, com base no número de colaboradores, com base em habilidades que ela coloca no currículo, ou seja, a pessoa sabe sobre Google Analytics, sabe sobre Facebook Ads. Então, ia como um tiro de raio laser exatamente na persona que é o meu potencial cliente. A gente conseguia também trazer empresas maiores com maior ticket e com a nossa estratégia de anúncio a gente conseguia um custo por clique 3 vezes menor. E os desafios também, então entender também os desafios que cada canal de marketing gera e tem para a sua startup. Então, no nosso caso era a baixa intenção, porque o usuário no LinkedIn ele está scrollando, está vendo alguns posts, ele não está procurando uma solução ativamente. Então ele possui uma baixa intenção de compra e a gente não consegue dividir os anúncios entre mobile e desktop. Então esse é um pouco dos desafios, fora que o LinkedIn é um canal imaturo tecnologicamente, né, em relação ao Facebook e o Google Ads. Comentar um pouco sobre o Facebook também, que o grande potencial para a Litzer foi a abrangência, ou seja, a gente conseguia atingir um volume muito alto de pessoas por um baixo custo. Em relação ao LinkedIn, ele é um canal bem mais caro, mas mais segmentado. Já no Facebook é um canal mais amplo, porém muito mais barato. Então a gente tem essa troca, porém a gente conseguiu, depois de 2 anos, acertar a segmentação, que é um grande desafio para a segmentação B2B. Então a gente, depois de muita interação, a gente conseguiu acertar a segmentação, mas igualmente o LinkedIn, o usuário possui baixa intenção. Então alguém que está no Instagram curtindo fotos, ela não tem interesse real de compra, ela não está pesquisando uma ferramenta. Então ela possui uma baixa intenção e geralmente a conversão é menor nesses canais. E trazendo o Google, que é o último canal que a gente tem ali, o grande potencial dele é a intenção. Ou seja, o usuário está ativamente buscando uma solução, ou seja, ele digitou no Google, por exemplo, soluções jurídicas ou plataforma jurídica. Então ele tem uma intenção por trás disso, ele já está demonstrando que ele está querendo resolver um problema para a empresa dele ou que está querendo precisar algum conteúdo. E é um canal maduro tecnologicamente, então o Google Ads é o principal canal de mídia paga do Brasil. E os desafios é a baixa segmentação também, e no nosso caso aqui tem um desafio sobre que a gente tem poucas buscas relacionadas a chatbot de marketing no Google. Então, é um overview geral sobre os canais e mostrando um pouco dessa importância de ter consciência sobre cada um deles. E o último dado que eu trago aqui é esse Power Law Distribution, que nada mais é do que uma grande lei de Pareto, faz esse paralelo, que mostra que 70% do crescimento das empresas que mais crescem durante a sua estágio inicial vem de um canal só. Então, esse único canal é o que representa 70% do crescimento da empresa. E é um padrão que eu encontrei também na Litzer. Então, se a gente for analisar nos anos passados aqui, foi um canal que trouxe 70% ou até 80% do crescimento da Litzer, né? Então,
essa lei se validou pelo menos aqui com a Litzer. E para finalizar aqui o Product Channel Fit primeiro, um grande aprendizado que eu vejo é cuidado ao testar muita coisa ao mesmo tempo. Porque, na minha visão, vale muito mais a pena você focar esforço em um canal e invalidar ou validar ele primeiro e depois partir para o próximo do que você testar tudo junto. Então, por exemplo, se aqui em 2019, eu falasse, cara, eu quero testar LinkedIn, quero testar Facebook, quero testar YouTube, quero testar Taboola, então eu inserisse um monte de coisa aqui. Como em 2019 a gente estava com, sei lá, seis pessoas na equipe e tinha pouco dinheiro, muito provavelmente ia fazer tudo mal. Então ia fazer os anúncios ruins no LinkedIn, uma estratégia ruim no Facebook, uma outra estratégia pior no Google Ads. Então tudo ia dar errado e ia falar, cara, nada funcionou. Mas aí nada funcionou porque você fez tudo ao mesmo tempo e fez tudo errado ou porque realmente nenhum funciona. Então sempre vai ficar essa grande dúvida. Putz, será que eu investi o esforço necessário, o tempo necessário para validar esse canal? Então é um pouco dessa visão que eu tenho. Gabriel, quer comentar? Deixa eu só fazer uma pergunta, Gustavo. Aí na tua apresentação você colocou o outbound como primeiro, né? A estratégia que você usou inicialmente. Vocês continuaram com o outbound nesse processo até hoje ou hoje é somente inbound mesmo? É só inbound. Então a gente invalidou. A gente rodou bastante tempo com o outbound, foi 1 ano na verdade. Mas como a Litzer tem um modelo em que a gente precisa de muito volume, então o usuário ele entra no site da Litzer, ele pode criar a conta sozinho, pode configurar o bot sozinho, implementar sozinho. A gente precisa de muito volume no topo do funil para fazer essa galera descer, sabe? Então a gente precisava de muito volume de acessos para fazer o nosso funil funcionar. Até eu vou mostrar o funil ali depois para vocês. Mas o outbound ele não entregava esse alto volume que a gente precisava. E além disso, o nosso ticket médio é baixo. Então, nosso ticket médio é baixo, depende de que é baixo é baixo e alto, né? Mas o nosso ticket médio é R$ 350. Então, meio que a operação de outbound não conseguia se pagar muito pelo esse ticket médio pequeno da letra. Beleza? E aqui então, o primeiro ponto ali, cuidado, eu vou testar muita coisa ao mesmo tempo, porque na minha visão, principalmente nos estágios iniciais, você vai acabar fazendo tudo mal e não vai ter certeza sobre teus testes. Segundo ponto é concentrar em investimento, ou seja, vale muito mais a pena você investir R$ 3.000 só no LinkedIn Ads durante 2 meses do que você investir R$ 200 no Facebook, 300 no LinkedIn, 100 no Google, porque você não vai ter a validade estatística para provar que aquele canal realmente funciona ou não. Você não vai ter o volume necessário de amostra para falar, essa ação deu certo ou essa ação deu errado. Terceiro seria velocidade nas ações e paciência com os resultados. Então a gente tem, geralmente o empreendedor é sempre ansioso, né? Eu sou muito também. Então controlar a ansiedade com os resultados é importante para você encontrar um canal, porque senão você não vai dar o tempo necessário para você realmente concluir um teste. Então velocidade nas ações e paciência com os resultados. E o quarto seria teste, teste, teste. Então, para a gente conseguir chegar até esses canais, foi muito teste, não foi tão rápido assim, parece que foi tudo linear, mas foi muito teste também para conseguir validar esses canais. Aqui eu trago até um pouco do funil, ali que eu comentei. Aqui não tem o volume de acessos que a gente gera, mas a gente precisa gerar um volume de acessos bem grande para gerar 1.500 contas criadas, e aí o nosso funil é basicamente esse. A pessoa cria a conta, cria o bot, ela implementa e se torna cliente. Então esse é o nosso funil e ele faz tudo isso sozinho, sem a ajuda do time de vendas. Então esse é um pouco do diferencial do modelo da Litzer para algumas outras empresas. E o importante que eu trago é acompanhamento e otimização. O primeiro é o acompanhamento, ou seja, beleza, você está fazendo uma ação para descobrir um canal. Para que você valide ou invalide, você precisa ter muito bem documentado, muito bem traqueado qual foi a campanha que aquele usuário veio. Então, por exemplo, na mídia paga, né? Já que a gente está falando de anúncios, a campanha que ele veio, o grupo de anúncios que ele veio, o criativo que mais funcionou, o copy que funcionou, se ele estava no celular ou no desktop. Então, você entender toda essa jornada, ou seja, dos leads, por exemplo, do Facebook. Quantos criaram a conta? Quantos criaram o bot? Quantos conseguiram ser implementados? No outro funil, o exemplo da maioria das empresas seria quantos usuários leram a minha mensagem no LinkedIn? Quantos tiveram um rapport no WhatsApp? Desses do WhatsApp, quantos a gente conseguiu levar para uma reunião? Dessa reunião, quantos eles se tornaram pagantes? E sempre traqueando a origem, da onde estão vindo esses leads,
Porque quando você entende a origem, você sabe aonde investir, você consegue descobrir aonde concentrar os investimentos. Ou seja, beleza, eu tô vendo que o LinkedIn Ads está trazendo um grande volume de contas pagas, então é nesse canal que eu vou concentrar meus esforços. Vou tomar uma aqui que vou estar falhando já. Boa. Beleza? Então, da origem e foco no funil e não em métricas de vaidade. O que eu vejo, a Litzer atende muita agência de marketing, né? Eles acabam focando muito mais em, olha quantos leads eu gerei, olha quanto eu consegui diminuir o custo por clique, ou olha quantas views teve esse post. Só que isso são nada mais que métricas topo de funil que não refletem o real resultado do canal. Então a gente sempre foi bem realista e olhar realmente, cara, dessa ação que eu tenho aqui, quantos realmente estão implementando a Leadser? Quantos realmente estão se tornando clientes pagos? Então, focar muito mais no teu funil do que nas métricas topo de funil ali do marketing. E uma última dica que coloco sobre Product Channel Fit é esse livro aqui do Gabriel, que é o Traction, que ele basicamente explora todos os canais de marketing possíveis para uma startup. Ele traz alguns canais que não são óbvios, assim. Então é bem legal o livro dele. Ele tem um framework também de canais que pode ser interessante nessa etapa. Vou tomar mais uma aqui. Boa. Então eu te falo do Product Market Fit, que é o encaixe do produto com o mercado. O Product Channel Fit, ou seja, eu tenho meu produto validado, eu preciso de um canal de distribuição. E agora a gente tem o Channel Model Fit, que nada mais é você encaixar o seu canal com o seu modelo de empresa. E aí o Model Channel Fit, basicamente, ele mostra que o atual modelo de negócio ativa ou desativa certos canais. E aí aqui a gente tem exemplos de modelo. Então a gente tem modelo de baixa fricção e baixo CAC. O CAC seria o custo por cada cliente, para adquirir cada cliente. E a fricção seria basicamente aquelas etapas, né? O quanto o meu funil ele possui fricção, ou seja, eu perco muita gente nessa etapa ou nessa. Então, quanto é fácil você realizar uma contratação ou adquirir um usuário. E o modelo com alta fricção e alto CAC. Né? Então, aqui a gente tem exemplos. O Facebook e o WhatsApp, por exemplo. Eles têm um CAC super baixo, ou seja, pelo alto grau de viralidade. Ou seja, o WhatsApp ou o Facebook, ele não precisa fazer anúncio no YouTube para alguém baixar o WhatsApp ou o próprio Facebook. Outro exemplo seria o Yelp, que eles crescem muito via SEO. E geralmente as empresas são B2C. Então elas atendem o cliente final. Por isso elas têm esse alto grau de viralidade e conseguem também crescer muito rápido com um baixo custo. E já no outro extremo, a gente tem a Palantir, por exemplo. Então, eles são uma empresa que vende para enterprise, ou seja, o sistema deles ali custa, né, pode custar até 10 milhões de dólares por ano ali no contrato. Então, pelo fato deles atenderem grandes empresas, o modelo de vendas deles já é diferente. Então, não tem como a Palantir querer usar a mídia paga para crescer de forma escalável. Então, eles têm que mudar totalmente o modelo deles, fazer realmente vendas muitas experienciais, prospecção ativa, nutrição, tem muita questão do branding da marca também envolvida. Então, o teu modelo de negócio vai delimitar quais canais você vai poder atuar. Aqui, por exemplo, tem o Draft Kings, que é um jogo, tem o Dollar Shave Club, também nos Estados Unidos, que cresce muito com mídia paga. Ou seja, eles conseguem atingir um número alto de usuários, não ter muita fricção e conseguem pagar o custo de aquisição por cliente. Então, eles conseguem ser sustentáveis com esse modelo com baixa fricção. E a gente tem esse outro modelo, que é o da HubSpot 10 em 10, que é Insight Sales B2B Content. Então, basicamente, a equipe de vendas gerando conteúdo, leads através de inbound marketing e muita reunião. Então, como o CAC deles é um pouco maior, o ticket médio deles é um pouco maior, eles já conseguem ter uma operação dessa. E aí, né, fica o alerta do Model Channel Fit, que a gente traz aqui, é que basicamente esse gráfico ali é o mesmo, né, do baixo CAC e o alto CAC, a alta receita, e tem uma zona de perigo aqui no meio. Ou seja, se você está nessa zona aqui, você tem muita fricção, então você não consegue usar esses canais aqui e ter canais de aquisição com baixo CAC, então você acaba entrando nessa zona de perigo, então você não consegue monetizar, ou o seu ticket médio não suporta seu CAC, ou seja, você, por exemplo, na Leadser, se a gente continuasse com outbound, o nosso ticket médio é R$350, mas o nosso CAC seria, por exemplo, de 5 mil.
Então a gente entraria nessa danger zone aqui, que seria, cara, o meu retorno sobre o investimento que eu estou fazendo nesse tipo de ação, eu não consigo me pagar, né? Eu não consigo retornar esse CAC que eu estou investindo. Então, esse seria o alerta aqui da danger zone, dessa zona do perigo. E para fechar toda esses 4 quadrantes, o Model Market Fit, né? Então, o Model Market Fit, eu trago um exemplo aqui, que seria basicamente os tipos de empresa que você pode atender. Então, aqui, nesse caso, para você faturar $100.000 por ano, você pode atender uma empresa que tem um contrato anual de $100.000. Ou você pode atender 10 empresas que têm esse contrato anual de $10.000. Ou 100 empresas, né, na mesma lógica, seguindo assim. Então, até aqui no artigo, depois tem no final da apresentação todos os links que eu uso, mas eles trazem aqui a definição, né, que tem os elefantes, cervos, coelhos, ratos e moscas, né, que basicamente é essa lógica, né. Você pode ter 1.000 clientes pagando $100.000 por ano, que o exemplo de uma empresa é o ServiceNow. Você pode ter 10.000 clientes pagando 10.000 por ano, ou 100.000 pagando 1.000 por ano. Então, essa é a lógica do Model Market Fit. E aí, a gente tem a ServiceNow, por exemplo, como um exemplo aqui no gráfico, a HubSpot, que atende ali 10, consegue atender 10 clientes e gerar $100.000 por ano, MailChimp, Dropbox e BuzzFeed. Então, aqui a grande questão do Model Market Fit é entender e saber com qual tipo de empresa você vai se relacionar. Então, o relacionamento da BuzzFeed, as estratégias e todo o modelo de empresa deles é totalmente diferente do que a ServiceNow atua. Então, você ter consciência sobre qual é esse modelo faz você ter mais assertividade nas ações que você vai tomar, tanto no marketing e em outras áreas da empresa. E aí, a gente chega no final aqui do quadrante, né, que, como vocês devem ter percebido, são 1 milhão de variáveis, né? E acredito que é por esse fato que empreender é tão difícil, porque são muitas variáveis, tem o mercado, tem o teu modelo, tem o teu canal e tem o teu produto. E as únicas variáveis que, na minha opinião, você consegue controlar é o produto e o teu modelo. Então, você consegue adaptar o teu produto da melhor forma para o mercado, consegue adaptar o teu modelo da melhor forma para o mercado. Mas o mercado ali sempre vai ser o mesmo. Sempre vai ser o mesmo não, porque o mercado sempre muda. Mas o mercado não está no nosso controle, né? O mercado está lá, a gente está aqui, a gente tem que se adaptar a ele. E os canais também. Então, se a gente for pensar, hoje a Litzer, a gente está na mão do Facebook Ads, do Google Ads e do LinkedIn Ads. Se o Mark Zuckerberg quiser fazer alguma ação lá para acabar com o Pixel, por exemplo, vai impactar diretamente a Litzer. Então, nem os canais que a gente usa, a gente tem total controle. A gente sempre está na mão de alguém. Ou, por exemplo, no Google. Se você usa a estratégia de busca orgânica, né, para você ranquear ali no Google, você também está na mão do Google, né? Ele sempre atualiza o algoritmo dele e pode invalidar esse teu canal, cerca de um mês para o outro, você perder todos os teus acessos por uma atualização do Google. Então, as variáveis, muitas vezes, a gente não controla. Então, o ideal é ter bastante consciência sobre esse teu modelo, sobre o teu produto, sobre o mercado, sobre o canal, e você se adaptar a ele, tentando atingir esse centro, né? Que aí eu já coloco que, se você atingir tudo isso, chegar nesse patamar, aí você consegue chegar numa Series A, um unicórnio, talvez, né? Talvez não é garantido, mas porque tem muitas variáveis, né? Pode ser, um IPO, etc. Então, eu vejo que as startups que conseguem atingir esse ponto central aqui, conseguem chegar até essas etapas mais avançadas, né? E acho que a visão geral sobre tudo isso que eu comentei, sobre esses modelos de fit, não se desespere, né? Então, são muitas variáveis e tudo são ciclos, né? Então, na Litzer, quando a gente começou ali, até ano passado, a gente não tinha nenhuma consciência sobre todos esses modelos, né, de mercado. E a Litzer, como vocês puderam ver ali no gráfico, primeiro é a fase do Product Market Fit. Cara, então fique 100% focado nisso, em atingir isso aqui. Conseguiu isso? Outra fase. Então vamos no Product Market Fit. Beleza, atingiu essa? Vamos no Channel Model Fit. Que essa é a fase que a Litzer mais se encontra hoje. E a próxima seria pensar em Model Market Fit. Então, que seria uma etapa ainda mais para frente, para a gente ver até onde a gente consegue chegar em faturamento, em tamanho de empresa. Então, é uma coisa de cada vez, tudo são ciclos e tudo tem a etapa certa, né? E a consciência sobre o teu modelo, sobre o teu produto e sobre o teu mercado faz você errar menos. Então, se você já ter consciência sobre esses fatores, você já vai entender, cara, o meu produto não se encaixa com tais canais. Então, não vale a pena eu ficar me esforçando ao máximo para tentar a força bruta, perder dinheiro, ficar investindo muito tempo nesse canal, se eu já vejo que, pela lógica, ele já não se encaixa. Então, a gente pode errar menos aqui.
Channel Model Fit é a mesma coisa. Então, se eu atendo empresas muito grandes, eu fazer um anúncio no Facebook, muito provavelmente vai ser muito difícil eu conseguir ter resultado com isso. Então, faz a gente errar menos e perder menos dinheiro no final do dia também. E também que o marketing não é uma área isolada e conversa com todos os outros fatores. Ou seja, você assumir o marketing de uma empresa que não tem um Product Market Fit ou não tem esse Model Market Fit, você vai ter um grande problema na mão, porque não é só o marketing, né? É todas as engrenagens da tua startup, o tipo de cliente, o produto, tudo isso impacta em como você faz o marketing. Então, acaba sendo uma área muito mais ampla ali dentro da estratégia. Bom, tomar uma água aí. Alguém tem alguma dúvida? Só o lance do não se desespere ali que fica difícil, né, cara? Testar bem um canal, com paciência, para dar tempo de validar de verdade, tendo que crescer e tal, não se desesperar é um mistério. É isso, é realmente difícil, mas é um desafio, é um desafio. O Bruno, quer comentar? Gustavo, na verdade é mais uma dúvida com relação à sua indicação, por exemplo, você está falando do teu modelo de negócio B2B, né? Para um modelo de negócio B2C, o que você vê como mais importante? A gente ter uma abrangência maior aí com relação à quantidade de atingíveis ali, né? Ou realmente assim, aquela questão de ficar no equilíbrio entre o custo e o benefício, né? Porque, como você falou, dependendo do canal, tem um canal mais barato, tem um canal mais caro, mais qualificado. Qual a indicação que você dá para um negócio que vai atingir aí o mercado B2C, né? Uhum. Bom, a única startup que eu empreendi do B2C era aquelas bem iniciais na Clubber, na Pixel, né? Então eu não tive tanta experiência avançada com B2C, mas o que eu vejo do B2C é que você tem que ter um alto grau de crescimento orgânico. Ou seja, você crescer com mídia paga, por exemplo, aqui no B2C, é um grande desafio, porque a mídia paga está ficando cada vez mais cara, né? Então é sempre um desafio você conseguir um baixo custo e um alto resultado ali na mídia paga. Então eu focaria mais em viralidade, tentar, cara, o que a gente pode colocar no nosso produto para ele ser mais viral. Então, por exemplo, o Dropbox fazia você indicar para 10 amigos para você ganhar 1 giga lá no Dropbox. A estratégia de e-mails, acho que foi do Hotmail, foi cada e-mail que você envia tem a logo deles no fim do e-mail. Então, pensar em viralidade no B2C e SEO, né? SEO eu acho um grande canal do B2C, que é pensar o que o teu usuário potencial está pesquisando no Google para você fazer um artigo, responder essa dúvida e ter essa montanha de acesso que você precisa em uma empresa B2C. Mas, falando de mídia paga, se vocês realmente querem testar e acreditam que possa funcionar, eu acredito que o Facebook Ads é a melhor opção, que para a gente, na nossa estratégia, é a mídia que atinge o maior número de pessoas pelo menor custo. E tem bastante opção de segmentação para o B2C. Para a Litzer é difícil fazer o Facebook Ads porque a gente não sabe qual empresa vai receber o nosso anúncio, qual o cargo dela, qual o segmento dela, então é difícil. Mas no B2C a gente consegue segmentar por interesse, do tipo, sei lá, bebidas, tatuagem, foi em algum evento, gosta de música eletrônica, então tem muito mais opção para o B2C. Então, na mídia paga, eu testaria o Facebook Ads mas no geral eu focaria mais em crescimento orgânico. Tudo de que você puder fazer orgânico, acho que é um foco para o longo prazo. Bacana, Gustavo, obrigado. Bom, e até linkando com isso aqui, a gente tem aqui escala e longo prazo, que é o próximo tópico, que já está encerrando aqui. Canais a longo prazo e canais a curto. Então, há 1 ano, mais ou menos, eu divido o marketing da Litzer dessa forma. Eu acredito que a gente ficou, para diminuir a nossa ansiedade, até nosso desespero, isso aqui foi muito bom. Porque eu penso, cara, no marketing eu tenho que fazer ações a curto e ações a longo. Ações a curto prazo, geralmente são rápidas, são mais caras, mas são mais frágeis. Por exemplo, mídia paga, até no caso do B2C. Pode ser um bom teste se você quer validar a tua ideia rápido. Então, cara, vamos fazer um anúncio no Facebook Ads, vou ver se eu tenho fit com o meu consumidor, e aí você pode até manter essa estratégia, mas você tem que ter consciência que ela é frágil, ou seja, de uma hora para outra pode ter uma mudança de pixel, igual teve do Facebook Ads com a iOS 14,
que prejudicou muito a mídia paga. Então ela é muito frágil, porque você depende de outros canais e sempre depende de dinheiro, né? Uma grande maioria das vezes. Ou seja, você sempre vai ter que ficar investindo 10 mil no Facebook Ads, 20 mil, escalando. À medida que você vai crescendo, você vai ter que ir aumentando o investimento para manter o número de clientes ali. Então, uma estratégia mais a curto prazo, mas que é muito bom para que na Elixir usou muito, então a gente cresceu muito rápido por conta dessas estratégias a curto prazo. Mídia paga e outbound são um exemplo delas também. E tem canais a longo prazo, né? Estratégias a longo prazo, que são mais lentas, são mais trabalhosas, mas são mais robustas e elas perduram com o tempo. Então, por exemplo, SEO, né? Que nada mais é a gente fazer estratégia de conteúdo para a gente ranquear em primeiras posições do Google. Essa é uma estratégia muito lenta. A Litzer, no caso, a gente está investindo há 2 anos em SEO, postando muito artigo no blog para conseguir, né, ficar indo nas primeiras posições e ganhar um número alto de acessos. Porém, se a gente parar de produzir hoje, meus artigos ainda estão em primeiro. Claro que pode vir concorrentes e me tirarem da primeira posição, mas é uma estratégia que perdura. Ou seja, ela demora muito mais tempo para ser desenvolvida e para dar algum retorno, mas ela perdura com o tempo. E é uma estratégia orgânica, ou seja, eu não preciso ficar injetando dinheiro, né? Meu artigo está em primeiro no Google, o cliente acessa e compra minha ferramenta e eu não paguei nada por isso, né? Só fiz investimento para criar esse canal. Parcerias é outro exemplo, então, o exemplo da RD Station, que vocês devem conhecer, foi a empresa no Brasil que mais tem o maior case de sucesso com parcerias é a da RD, que eles construíram um grande pool de agências que revendem RD e foi o principal e ainda é o principal canal de vendas da empresa deles. Indicações, então tem algumas estratégias aqui que podem ser consideradas para longo prazo. E um pouco aqui esse gráfico, ele é assim, né, por um motivo que a Litzer, ela cresceu muito a curto prazo. Então a gente foi crescendo a curto prazo, muito dinheiro em mídia paga e tal. Mas porém, a gente ao mesmo tempo foi criando canais a longo prazo. Então à medida que a gente ia crescendo a curto prazo, os canais a longo prazo foram crescendo juntos. E agora os canais a longo prazo, ou seja, vendas orgânicas, venda através de parcerias, indicações, é o que trazem e que representam o maior número de vendas para a Litzer. Então, para acelerar, eu acredito que a melhor opção é usar a curto prazo, testar rápido e errar rápido, e depois aí você, ao mesmo tempo, se for possível, né, tem que ver o time, né, quanto de equipe você tem, para já ir construindo canais a longo prazo. E aqui um pouco do que eu comento sobre esses canais, que eu já mostrei esse gráfico aqui, do outbound, tal, até 2021. Porém, para vocês entenderem também que nada é escrito em pedra, né? Nem tudo que funciona vai continuar funcionando. Então, o LinkedIn Ads funcionou por 2 anos, parou de funcionar. Facebook Ads funcionou por 1 ano. Pensei, cara, faz uns 3 anos aí para o Facebook Ads parar de funcionar. Não durou quase nenhum ano, né? Então, no final de 2021, Facebook Ads, ele aumentou muito os custos, teve aquelas mudanças do iOS 14, cookies e tal, LGPD, então ferrou muito a inteligência do Facebook Ads. O LinkedIn Ads, ele já vinha desacelerando, então ele continua aqui, sem muita representatividade, e o Google Ads a gente não conseguiu ainda se tornar um canal com um CAC positivo. Então, basicamente esse era o cenário da Litzer aqui no final do ano passado, estava um verdadeiro caos, porém, pelo fato da gente conseguir fazer essa transição aqui, de a gente ter criado esses canais a longo prazo, foram eles que sustentaram e estão sustentando até hoje o crescimento da Litzer nesse ano de 2022. Ou seja, agências, indicações e referral de clientes. Referral é uma estratégia que a gente tem que todo site que ativa o chat da Litzer tem a logo da Litzer. Então, novas pessoas conseguem conhecer a Litzer através dessa logo. Então, esses são os 3 canais orgânicos que representam a maioria das vendas da Litzer desse ano. E a previsão nossa, a gente está acelerando esse canal do SEO, de busca orgânica, para que ele se torne o principal canal em 2023. Então, a gente está direcionando todos os nossos esforços para isso aqui acontecer. Então, canais, é um desafio validar um canal, mas depois que você validar um canal, ainda é um desafio manter ele funcionando. Então, é uma série de desafios aí. E para fechar então, acho que esse é o último slide, o foco da estratégia de marketing da Litzer hoje, né, é acelerar canais de longo prazo e velocidade nos testes de canais a curto, que eu acho que pode ser uma estratégia que talvez faça sentido também para vocês, dependendo do estágio que vocês estão. Então, a gente está acelerando ao máximo os testes para os canais a curto prazo realmente funcionarem, mas também tentando tornar o longo prazo mais para o curto, ou seja, o que eu preciso fazer hoje para que no ano que vem o SEO, por exemplo, se torne meu canal de vendas principal. Então é isso que a gente está fazendo agora. Não é o último slide. Tem mais uma parte aqui sobre benchmark, que basicamente no último ano eu vi a importância da gente realizar benchmark
e tem a ver com network também, que era algo que eu tinha bastante preconceito, falando, cara, isso aí não gera nada, não dá nada. A gente sempre empreendeu e ficou muito na nossa caixinha, sem falar muito com outras empresas. Depois, e nos últimos anos, eu tenho conversado muito com outras empresas, ou seja, eu basicamente fui lá no LinkedIn, adicionei todo mundo de marketing lá, o Head de Growth da RD, o CMO da Pluga, o cofundador da Duda, que são empresas que estão e têm modelos parecidos com a Litzer, para fazer um benchmark. Então, comentava sobre os desafios, se apresentava, e eu achei que a galera não ia querer marcar uma call ou conversar, mas a galera é bem aberta. Então, isso aqui ajudou muito a Litzer a entender todos os desafios que a gente tem no nosso modelo e entender a realidade por trás de cada empresa, né? Porque a gente vê notícia, a gente vê vídeo, parece que é tudo lindo, né? Mas aí quando você conhece realmente o que a empresa está se passando por trás ali, né? Aí a gente consegue ter muito insight e também adaptar muito do que funcionou, por exemplo, para a PipeRun, a gente adaptar para a Litzer, o que funcionou para a Duda, a gente trazer também para dentro de casa. Então acho que é bem importante vocês, se vocês não fizeram ainda, né? Conversar com, nem que seja concorrentes, com empresas que estão no mesmo mercado ou que têm o mesmo modelo que vocês, para vocês trocarem insights ali e compararem as operações. E o último, agora sim, finalizando, queria deixar uma referência aqui, que eu gosto bastante, que me ajudou bastante a entender cada vez mais os modelos de o marketing em geral e o modelo da Litzer. Esse é o meu livro favorito de marketing, que é o Crossing the Chasm, que é um livro que tem essa visão do marketing mais estratégico, e foge um pouco do tático ali, do padrão, e tem esse olhar mais de fora, entendendo o modelo da tua empresa, entendendo o mercado. Então é um livro que eu gosto bastante. Tem em português, já eu acho, esse livro. Esse cara aqui é, na verdade, o cara que eu usei para me basear todos os slides, que é o Brian Belfort. Então ele basicamente compilou toda essa sequência de model, market fit, channel fit, e trouxe isso. Então esse é um dos caras mais fodas de marketing que eu conheço. Conheço não, né, porque eu não conheci ele, mas lá fora ele é um dos caras mais fodas que eu consumo conteúdo. Tem aqui o Mineiro, que é um brasileiro, cara bem bom, ele atuou na RD como Head de Growth, então um cara sinistro. Ele tem esse método ACF, que eu acho que vale a pena para quem quer estudar mais marketing ali. Ele é um método bem simples, que é um arroz com feijão. Então vale bastante a pena dar uma olhada no conteúdo dele, gosto bastante. E para quem quer conhecer mais de métrica, growth hacking e tal, growth hacking é um termo que tem muito preconceito também no mercado e tal, mas esse curso é bem bom, da Jana Ramos, ela é sinistra também, e basicamente ela traz toda essa visão analítica e de performance que é importante ter em uma startup, com bastante case dela, e é um curso bem barato, né? Então acho que o custo-benefício desse aqui vale muito a pena, eu já recomendei para bastante gente, o feedback é bom também. Aqui umas referências e tal, e é isso, tá aí, galera. Obrigado aí pelo tempo, e se tiverem alguma dúvida, e pode mandar mensagem aqui no meu telefone também, o e-mail, se quiserem trocar uma ideia algum dia, estou à disposição aí.